Bom dia, bem-vindos à Complexidade, aula 16. Então, hoje a ideia é acabar a nossa parte de cultura e complexidade, e acabar aquela parte que a gente estava vendo de como medir cultura, e daí ver o paper do Henrik, e o livro novo do Henrik sobre cultura e individualismo, surgimento de individualismo no mundo. Na próxima aula, o Sérgio... Ah, está aqui. Foi só para aparecer aqui. Espera. Então, na próxima aula, aí o Sérgio, que acabou de entrar, ele combinou, ele vai ser a apresentação dele, e o tema dele é Wisdom of Crowds, né? A questão de sabedoria das multidões, como é que vários cérebros conectados, isso pode ser usado para alavancar a informação. Sérgio, você quer recomendar alguma leitura ou alguma coisa? Eu não sei exatamente o que você está pensando em fazer, mas só para quem quiser já ler alguma coisa. Tá em mudo. Agora, e agora? Assim, beleza. agora sim. Não, posso mandar em grupo. Na própria pasta já tem um artigo do Scott Page, e aí eu posso enviar para o pessoal. Tem uns papers de machine learning também que falam sobre isso. Quando você vê... Tem alguma relação com eficiência de mercado, tem como prever melhor do que a maioria. Mas eu devo colocar uma bibliografia, alguma coisa um pouquinho mais para frente aí, na quinta-feira, talvez. Tá ótimo. Então, eu tenho esse trabalho aberto aqui, deixa eu só mostrar para... que se você não fosse recomendar ele, eu teria recomendado só para quem... Esse paper aqui. Eu acho que eu falei sobre isso, mostrei a fórmula do teorema. É bom que é um PNAS são 5 páginas, é tudo comprimido, daí o resto está no apêndice. Então, essa ideia, diversidade, tem tudo a ver com isso que a gente está vendo de cérebro coletivo, mas são aplicações diferentes. Então, isso vai ser sexta-feira. Aí... professor, chega. Desculpa, tem uma história anedótica, né? Que isso aí eu acho que passa em Discovery, algumas coisas assim. Quando um grupo de pessoas foi chamado para tentar detectar onde caiu o naufrágio. E aí isso aí acertou melhor do que os cálculos de especialistas. Então, tem algumas evidências anedóticas que são bem interessantes, assim, de acerto de multidão em relação a especialistas. Aí talvez eu traga também. Assim, ótimo. Uma coisa que eu tenho pensado ultimamente assim, a gente tende a ser muito linear quando a gente pensa. Então, você pensa, se eu estou fazendo um time, eu quero as melhores pessoas no time. Então, tem um experimento que alguém fez isso, PSG. O PSG, não sei se é de um sheik do Dubai, o cara com muito dinheiro. Então, aí ele comprou os melhores jogadores. Disse, quem é o melhor? Os melhores. Então, tem o Neymar, tem Messi, tem o Mbappé e vários outros. E o time não está ganhando. O time perdeu outro dia para um outro time muito menor, não está ganhando. E a gente, mas como? Eles são os melhores. E é exatamente esse negócio de group of diverse. É um pouquinho mais complicado, porque Messi e Neymar juntos já funcionaram bem no Barcelona, agora não estão. Então, o que é? Mas não é linear, não é uma soma de simplesmente cada nova pessoa que você põe adiciona. Então, se eu vou fazer um time, eu sempre escolher o melhor, que aí você acaba pegando muita gente igual, né? Então, é esse tipo de tema. Na pasta tem um NBR paper recente que eu achei sobre... O título é até um título legal, sobre Respondendo à Rainha. Que a rainha, quando veio a crise de 2008, na hora de dar as medalhas para as pessoas, tem uma cerimônia a cada medalha, as pessoas apresentaram ela, esse aqui é um jogador de futebol, esse aqui é um motorista de caminhão, esse aqui é um economista. Ela parou assim, olhou, você é economista? Eu falo, sim, sou economista. Ela, como é que vocês não previram essa crise? Não é isso, não é para isso que vocês servem e vocês não souberam que vinha a crise? Aí eles ficaram sacudindo as mãos, que nem a economia sacode as mãos, mas por um lado, por outro lado.
E aí eu acho que o paper lá é sobre pegar modelos de previsão macroeconômica, em vez de tentar achar o melhor modelo, junta todos os modelos que existem. E aí eu acho que é com machine learning, e eu acho que é uma aplicação dessa ideia. Ô, professor, também tem em modelos de previsão, falam sobre exatamente isso em machine learning. Você tem várias técnicas no modelo de previsão, se você juntar todas e pegar uma média, muitas vezes desempenha melhor. É quase como se você simulasse um grupo diverso. Bom, então esse vai ser o tema na sexta. E algumas outras pessoas já falaram comigo sobre a apresentação. Por exemplo, a Ana Lúcia, acho que vai ser lá na semana de 20 de abril, mais ou menos. E daí, então, quem não fez a apresentação ainda, depois entra em contato comigo, que a gente não tem tantas aulas assim. Tem abril, basicamente. Abril são basicamente umas 8 aulas, mais ou menos, tem umas 8, 9 aulas no máximo que a gente vai ter. Não vai ter prova nem nada no final, então essas aulas são para isso. Então, aí entra em contato comigo depois. Deixa eu mostrar só outra coisa que agora eu estava preparando aqui, eu fui olhar meu e-mail, chegou esse e-mail, então eu tenho esquecido de fazer as complexidade avulsa, então isso aqui fica valendo. Em vez de eu escolher nomes, deixa eu só deixar aberto os primeiros minutos de qualquer aula, quem quiser, quem esbarrou em alguma coisa, e foi literalmente, quase literalmente isso que aconteceu comigo agora. Sobrou 2 minutos antes da aula, vou olhar meu e-mail, e aí eu tenho várias coisas armadas desses de me avise sempre que alguém mencionar complexidade, e apareceu isso aqui. O Harvard Growth Lab e Complexity Science Hub, lá de Viena, estão analisando as origens e a disrupção econômica da guerra da Ucrânia. Então, não sei exatamente o que é. Acho que é esse tipo de coisa de olhar para quem que a Ucrânia exporta, que tecnologia eles tinham, mas deve ser... E alguma coisa, alguma mudança grande aconteceu em 2013 e teve impacto no investimento estrangeiro. Então, eu não sei o que é exatamente, mas deve ser bem interessante. Eles têm muita coisa de a nível de cidade, pelo que eu entendo. Então, eles conseguem desagregar esses dados a nível de cidade. Depois da aula, eu vou ler, deve ser uma coisa interessante aqui. Então, tá. Deixa eu vir aqui para... Então, vou continuar essa parte de cultura. Tem umas coisas que eu quero acabar, e daí eu quero chegar no Weird, a parte do Heinrich, o livro novo dele e a teoria sobre a igreja cristã. Onde a gente tinha parado era essa ideia assim, bom, como é que a gente mede impacto de cultura? Eu quero dar vários exemplos e daí olhar as medidas que eu fiz, mas olhar só rapidamente aquilo, mas eu quero dar uma ênfase grande a que tipo de pesquisa você pode fazer com isso. Né? Porque eu quero muito esse viés, assim, tem muitas ideias aqui, o que as pessoas estão fazendo, o que economistas estão publicando usando a ideia de cultura. Tá, medir cultura, agora dá para medir cultura, uma coisa que o Stigler e o Becker achavam que não dá, mas agora dá. Mas o que a gente pode fazer? Que tipo de perguntas e como é que implementa para responder essas perguntas? Então, vou ter algumas tentativas disso. Então, um dos primeiros a fazer isso, eu vou mencionar só rapidamente ele, não vou entrar no argumento dele, é esse cara aqui, Avner Greif. Esse era um dos caras mais importantes que tinham na nova economia das instituições. Ele é de Stanford e, inclusive, ele tem uma definição de instituições que rivaliza com a do North. A do North são regras do jogo, né? E para ele, como ele é um cara de teoria dos jogos, instituições são um equilíbrio da ação das pessoas. Bom, aí, a coisa mais importante dele é esse livro aqui, e todas as outras pesquisas relacionadas com isso, que ele compara... É um livro cheio de teoria dos jogos, mas muita história também. Então, é legal que é história, instituições e tem a ver com cultura. Numa época que não era moda fazer isso, que ele fazia isso, sabe, em 2003, 2004, esse livro, eu acho, e naquela época era meio... Não, que isso?
não pegava muito bem instituições, histórias, o que é isso. Mas aí o que ele faz, ele tem um experimento, hoje a gente chamaria disso, ele não chamava disso, experimento natural, são esses dois povos europeus, os magribes e os genoveses. E ele vê como é que os dois resolviam o mesmo tipo de problema, que é comércio, especialmente o choque que ele tem, em algum momento, abre-se a tecnologia e globalização, abriu o mundo para comércio a longa distância. E aí, como é que cada um se adaptou, como é que a cultura de cada um desses povos permitiu que ele se adaptasse para essas novas oportunidades que estavam abrindo, essa junção crítica, essa janela de oportunidade. E aí o que vai sair disso é que os magribes têm... É mais ou menos isso. Os magribes são povos árabes, na beira do Mediterrâneo, e são coletivistas. É a tribo, você faz negócio com a tribo, você só negocia com pessoas parentes da sua família estendida. Tradicional é o que havia na humanidade antes. E os genoveses, a gente sabe, são os italianos. São os italianos e eles vão ser a cultura individualista, que mais tarde hoje a gente vai ver como é que surgiu isso aí, essa mudança. Eles não são simultâneos, né? Do jeito que eu estou falando, parece que estão acontecendo ao mesmo tempo. Os magribes são um século antes, alguma coisa assim. Mas de qualquer jeito, a história... E eu não vou ver isso aqui em detalhe. A questão aqui é que o problema a ser resolvido é o que ele chama de fundamental problem of trade. Né? Trocar é difícil, trocar é cheio de riscos, cheio de problemas. Então, como que... Porque, sabe, eu dou os bens para você, você não me dá o dinheiro, ou você me dá bens de baixa qualidade, como é que vai resolver esse tipo de coisa? O jeito de resolver tradicional, coletivista, cultura coletivista, é eu só vou negociar com conhecidos. E mesmo se for à distância, é com meus primos, é com a minha família estendida. Aí eu garanto, porque a própria cultura, e aí tem todas as instituições que surgem dessa cultura, especialmente coisas como, se alguém me roubar, então eu estou fazendo negócio com alguém, o problema fundamental das trocas, se alguém me roubou, não pagou, não quitou uma dívida, ou passou a perna em mim de alguma forma, eu vou falar isso para os outros e todo mundo mais da minha tribo vai deixar de fazer negócios com eles. Vai deixar de fazer negócio com ele. Então, ele tem toda uma teoria dos jogos, ele mostra como é incrível isso, é um equilíbrio em subjogos, cada um respeitando isso. Então, mas porque é custoso para si fazer isso, porque eu vou ter que punir alguém que eu nem não é que eu não conheço, porque eu não tive nada a ver com aquilo ali, mas eu vou ter que deixar de fazer negócios rentáveis para mim porque ele enganou uma outra pessoa. Então, é custoso, mas o equilíbrio aí, a cultura facilitavam esse tipo de coisa. E aqui que está a coisa importante. Isso resolvia o problema. E isso era um bom jeito de lidar com esse problema. A gente diz, esses coletivistas, eles eram bobos. Não eram bobos. Aquilo emergiu, aquela cultura evoluiu, porque ela era adaptada à situação que a humanidade viveu até então. Só que daí o que acontece, uma vez que abre essa oportunidade que eu falei, aí é possível agora vender em Londres, é possível agora vender em Madrid, em Lisboa, sei lá, não estou inventando essas cidades, mas a longa distância. E a minha rede de primos e parentes não vai até lá. Como é que eu vou fazer? Então, não tá bem adaptada. E aí os magribes, aquela cultura que era bem adaptada, agora não é mais bem adaptada a esse novo mundo. Então, eles não conseguem se valer daquelas oportunidades e a evolução, a própria evolução física acaba sendo pior, você está mal adaptado. Enquanto os genoveses têm essa cultura individualista, assim, você tem a família nuclear, e aí tem a coisa familiar, você respeita pai e mãe, essas coisas todas, mas você não tem a família estendida. Então, você vai fazer negócios. Já antes, você já fazia negócios com estranhos. Você faz negócios com estranhos e para que isso funcione, são desenvolvidas instituições para substituir as restrições, as punições,
tudo aquilo que mantém funcionando bem os negócios, já que eu não tenho aquela cultura que faz aquilo através de sanções culturais e ostracismos e fofoquinha, tudo mais que tinha nos coletivistas, agora eu preciso de tribunais, polícia, Estado e essas outras coisas. E aí isso permitiu que quando houve o choque, era só estender comércio, era escalável, era aquilo que já se fazia mais localmente era escalável para um mundo maior e aquilo passou a dominar. Então, a ideia é bem interessante. Tudo isso, não quero entrar em detalhes. Tá, deixa eu dar outros exemplos de que tipo de pesquisa pode ter. Aqui, esse aqui eu estou pegando de um encontro que teve lá em Harvard, organizado pelo Nathan Nunn. Eu só vou mencionar assim, 1 minuto cada um, as ideias, que eu estou querendo foco assim, como que dá para fazer pesquisa nisso? Então, o primeiro que apresentou aqui foi o Nathan Nunn, aquela pesquisa já muito famosa dele bom, duas, né? Uma do arado, que eu acho que muitos de vocês já viram várias vezes, que é sociedades que tinham arado, isso desenvolveu uma cultura ao longo dos milênios, dos séculos, uma cultura muito mais, onde a terra e o clima era propícia para o arado, então está randomizando, porque é clima. Lá surge o arado é tipicamente usado pelo homem, que requer mais força. E aí a mulher fica em casa e isso desenvolve culturas mais machistas, ou divisão entre o papel dos gêneros. Culturas que usam a enxada, não, está todo mundo, homem e mulher, lado a lado, porque os dois podem usar a enxada. Então, daí eles mostram como, de maneira muito rigorosa, o paper com a Alessina, mostram que isso, até hoje, essa diferença existe. Onde havia arado, hoje são mais atitudes, crenças mais machistas. E o outro trabalho dele, muito famoso também, de confiança na África, onde havia escravidão na África e onde as próprias tribos, um raptava o outro para vender para a escravidão, hoje tem menos confiança um no outro. Mesmo dentro da África, regiões onde... E o instrumento deles é interessante, regiões montanhosas. Tribos que estavam em regiões montanhosas, que aparentemente em regiões montanhosas é mais fácil se esconder. Então, é um instrumento exógeno, montanhas são exógenas, não é a escravidão que gerou as montanhas, não é a confiança que gerou as montanhas, e daí, então, com isso ele mostra a origem de uma atitude cultural hoje, vem de eventos séculos atrás. Tá. Bom, aí tem mais os outros dois que apresentaram casos interessantes. Esse aqui... o que ele fez é o seguinte, ele ouviu a palavra loteria em algum momento. O economista, quando ouve a palavra loteria, fica muito animado. Então, esse aqui é o Hajj, não sei como é que pronuncia direito. Todo muçulmano deve, uma vez na vida, ir a Meca. Tem um evento lá em Meca, ficam andando em torno daquela... Tem uma coisa sagrada ali no meio do estádio ali. E não dá para todo mundo ir. Que tem muitos muçulmanos que querem ir a cada momento do tempo, é uma grande festa, grande evento. Então, tem uma loteria. Todo mundo se inscreve e você é sorteado. Aí, se for sorteado, você vai. Opa, variação exógena. Então, o que ele testou foi o seguinte, ele está querendo testar se pessoas que foram para o Hajj, que são aleatoriamente escolhidas, é uma experiência transformadora, espiritual transformadora, e se isso tem um impacto depois nas atitudes, nas crenças deles. Então, de alguma forma, ele conseguiu dados de questionários, não sei se foi ele que fez, ou conseguiu de alguma forma, e mostrou que passar por uma experiência dessas, que nem aquela que a gente viu de recessões, quem viveu uma recessão, uma depressão, um período muito ruim, isso impacta as suas atitudes. Hoje, aqui é uma experiência, só que uma experiência talvez positiva. E algo um pouquinho parecido com isso, mas, de novo, é um estudo tentando explicar atitudes, explicar a origem de atitudes, de crenças, de cultura. Nos Estados Unidos tem o 4 de julho, em todas as cidades tem paradas, é muito comum. Essa coisa dos Estados Unidos do século XX, paradas. Eu, quando morei lá, garoto,
Eu ia para a parada, ficava vendo as pessoas lá. Mas o que eles fizeram é o seguinte, chuva, de novo, variação exógena. Em 4 de julho, chove. E onde chove, estraga a parada, né? Tem até a expressão, né? Não tem uma expressão que é rain on my parade, quando alguém faz uma coisa que estraga o clima todo, você fala, pô, você choveu na minha parada. Então, é isso que eles medem. Então, eles pegam em um ano eleitoral, nos lugares em que choveu na parada, em 4 de julho. Então, sim, 4 meses antes das eleições, pessoas não receberam um tratamento de... Parada é patriotismo e balançar bandeira, e parece que afeta especialmente republicanos. Então, nos lugares que choveu, os republicanos perderam. Então, uma ideia interessante, se bem que não particularmente importante, né? Tá. Tem o arado aqui, deixa eu pular. Tá. E deixa eu mostrar outro. Esse é um outro, eu não botei esse aqui, mas esse é interessante, e eu acho que alguém poderia fazer algo com o Brasil para isso aqui. Deixa eu ver onde é que está. Pensei que eu tinha aberto aqui. Tá aqui. Peraí, deixa eu voltar. Esse é da rainha. Então, não, aqui. O paper chama esse aqui. Também está o NBR, ano passado, setembro do ano passado. Então, isso aqui não está nem publicado ainda. E olha os nomes aqui. De novo, Nathan Nunn, Paula Juliano, né? Mais o Armin Falk, que a gente viu na aula passada, que é o cara que fez aquela base de dados do Global Preference Survey. E os outros também que são... Então, aqui a ideia é a cultura de honra e violência. O que eu estou tentando explicar por que alguns povos são mais violentos do que outros. Violência requer menos de um gatilho para ter violência, para ter briga, mesmo a nível pessoal, né, eu subo no palco e dou um tapa em você, ou eu acho que a nível de grupos entram em protestos violentos ou países entram em guerra. Então, a ideia desse ter uma origem cultural, se dá para traçar com dados uma origem cultural disso. E existe uma hipótese famosa entre antropólogos, eu acho, sociólogos, que é a hipótese de cultura de honra. Então, cultura de honra é muito isso, é você ser um gatilho sensível. Então, tem sociedades que tem isso, tem uma psicologia social, que é isso, e a origem disso uma das origens disso seria pastoralismo. Não, acho que essa não é a palavra certa, é criar gado. Sociedades que lidavam com gado, então, tem aqueles tribos sudanesas, ou cowboys, ou gaúchos, tem sociedades que lidavam com gado. Isso teria gerado esse tipo de cultura. E, se eu não me engano, tem muito a ver com a ideia eu acho que tanto de roubar gado, parece que para essas culturas a coisa pior que você pode fazer, a coisa mais moralmente falha a fazer é roubar gado. Matar alguém é ruim, mas roubar gado, aí não, aí já é demais também. Mas também tem muito a ver com... Porque essa sociedade você tinha que... Os homens estão fora de casa há muito tempo. Que o gado tem que ir de um pasto para o outro, é longínquo, não dá para voltar para casa no final do dia, então você passa muito tempo fora de casa. E aí cria o problema evolucionário, né, de a sua esposa trair você. Você não tem certeza se os seus filhos são seus, esse tipo de coisa. Aí um jeito de ligar com isso, eu não sei se eu estou falando isso certo, mas é muito estereotipado o jeito que estou falando, mas um jeito de lidar com isso é você ser um cara muito, muito brabo. Ninguém vai mexer com a sua esposa, porque, ele não, o risco não vale a pena. Ele é o cara que mata, ele já matou vários por muito menos, eu não vou nem passar perto da fazenda dele enquanto ele estiver fora. Então, esse tipo de coisa.
o gado é a prática histórica lá atrás, está gerando uma cultura que tem uma função ali, uma função evolucionária ali naquele momento, mas depois as coisas mudam quando inventa arame farpado. Tem a história do arame farpado, é muito interessante, ela mudou. O arame farpado é uma invenção muito simples, mas mudou radicalmente a vida de quem mexia com gado, e aí afetando todas as outras coisas. Só que persiste, né? Cultura persiste ao longo do tempo. E pelo que eu vi aqui, eu não li esse trabalho, mas pelo que eu vi, eles fazem um trabalho muito cuidadoso, por isso que tem tanta gente envolvida, eu acho, de pegar dados de vários lugares diferentes, inclusive dados de folclore. Pega histórias que as pessoas falam, acho que usando machine learning e outras coisas, e que povos nas histórias têm isso, tem violência, tem vingança rápida por pouca coisa. Tipo isso. Bom, quando eu vejo um negócio como esses, eu penso imediatamente, será que não dá para fazer uma vertente disso para o Brasil? Um paper, uma tese para o Brasil, usando os próprios dados deles. Provavelmente não estão disponíveis ainda, porque o paper não foi publicado, mas talvez dê para conseguir por outra forma, ou até depois pedindo para eles ver o caso específico do Brasil. Será que tem regiões no Brasil? Tem essa variabilidade, né, exógena. Tem regiões que tinham muito mais gado, tinha né, Rio Grande do Sul e partes de Minas Gerais, sei lá onde, tinham as tropas todas, onde passavam as tropas. Será que isso tudo não daria para fazer algo parecido com isso? A gente tem a variável dependente, que são os surveys, que daria para fazer por região. Então, eu não sei exatamente qual que é a ideia, mas com aquela sensação que alguma coisa dá para fazer sobre isso. Então tá. Aí, isso aqui, só porque eu encontrei, eu quero ver agora, eu quero ver algumas medidas naquele meu trabalho de cultura. A gente já viu o índice, já viu aquela parte dos hipercubos, mas vamos ver os índices. Antes disso, é legal isso, na Economist, ano passado, teve um artigo, né? Ela tem essa coluna Free Exchange, que é a coluna mais acadêmica da Economist. A Economist não é uma revista acadêmica, é conjuntura, dia a dia, mas tem esse Free Exchange onde eles pegam coisas que estão acontecendo academicamente e é todo assim um chamado para a economia precisa evoluir, ela precisa focar mais em evolução, em teoria evolucionária. Então, como é que faz isso? Esse é o gráfico que eu mostro sempre lá no começo, nas primeiras aulas. Em economia brasileira, a gente começa com isso, essa grande pergunta como é que o mundo chegou nisso, mas eu quero botar uma outra perspectiva nisso, uma perspectiva cultural. Eu geralmente mostro isso como esse é o ponto de partida aqui, onde surgem instituições. Antes disso, caçadores-coletadores são grupos muito pequenos, não tem nem hierarquia, não tem liderança, não tem instituições, não tem direito de propriedade, todo mundo compartilha tudo. Então, aqui, esse é quando a humanidade cruzou o Rubicon, né, César voltando para Roma, quando fez a virada institucional. Agora tem Estado, tem direito de propriedade, tem várias instituições. Mas esse não é o nosso tema aqui, a gente está falando sobre cultura. Então, cultura é isso aqui. Eu estendi a linha aqui, o nível de renda médio da humanidade provavelmente é o mesmo aqui, que talvez até um pouquinho melhor, eram caçadores-coletadores, cobriam as necessidades calóricas, basicamente, e cultura evoluiu desde 300 mil anos atrás. Na verdade, antes, 300 mil anos atrás, é o Homo sapiens, mas Homo sapiens desenvolveram a partir de outras espécies, é quando especiou, né? Tem Neandertais, tem Homo sapiens, então, na verdade, vem antes, porque muita das... Quando eu falo cultura, estou muito focando aqui também da genética, cultura e psicologia. Como é que seu cérebro é armado para entender o mundo, já quando você nasce. Então, basicamente, o que já provavelmente existia aqui e continua existindo é aquele pacote coletivista.
você é in-group, você defende altruísta dentro do grupo, você é beligerante fora do grupo, você desconfia de estranhos, e esse pacote permitiu a sobrevivência da humanidade por esse tempo todo. E daí eu ponho bem no começo do trabalho, ele continua aqui, então aquela linha vem menos 300 mil, vem aqui, e até hoje existe. Na maioria da humanidade ela existe. E o que a gente quer ver hoje é quando é que surgiu uma outra vertente, numa fatia muito pequena da humanidade, que é o individualismo. E o ponto que eu coloco isso aqui aqui, eu não, o Henry e os outros, no programa da igreja entre o ano 500 e o ano 1200, mais ou menos. Entre 500 e 1200 é onde tem essa mudança aqui. Então, a gente quer olhar isso. Como é que isso, né, o programa de casamentos da igreja, talvez a coisa mais impactante é a proibição de casamento entre primos, como é que isso vai gerar uma psicologia diferente que é responsável por isso aqui. Uma cultura diferente. Eu ouvi ontem um podcast, às vezes para me lembrar de coisa antes das aulas eu ouço, então ontem eu vi do cara da BBC falando sobre o livro do Henry, ele contando assim que essa classe do Weir, a história começou assim, o Henry é um antropólogo, o que antropólogos fazem, e o Henry no começo de carreira fazia muito isso, é etnografia. Você vai para algum caçador-coletador contemporâneo, existem uns poucos ainda no mundo, menos do que antes, mas existe bastante, mas bem menos que antes, e mora com eles, fica ali morando com eles durante um tempo para justamente entender essas coisas. E ele tinha ido para o Peru, ele estava no Peru, e ele chegou lá e ele achava, ele teve um impacto, de repente, porque tudo que ele tinha aprendido sobre psicologia social, como é que os grupos funcionam, sociologia, antropologia, estava errado. Os povos não faziam nada daquilo que estava nos livros textos, nada daquilo que os experimentos falavam que eles deviam fazer. Não reagiam quando fazia jogos com eles, não reagiam igual. Então, eu disse, parece que a literatura está toda errada. Aí, quando ele foi investigar ou pensar a respeito, ele viu o que é. Que quase toda a literatura em psicologia social, em antropologia e os vários outros em volta, os dados que eles usavam eram dados os mais fáceis de conseguir, que são sobre alunos. Então, o cara está lá em Harvard, poxa, dá um trabalhão viajar lá para a África, viajar no meio da Amazônia, ficar 2 anos. Vamos fazer uns experimentos aqui com alunos, vamos olhar a nossa volta. Então, esse que era o weird, esse que era o problema, era um sample bias, um problema de amostragem errada. Você está baseando toda a literatura, ou quase toda a literatura, numa amostra extremamente enviesada, que é uma amostra ocidental, educada, industrializada, rica e desenvolvida. Então, aquelas coisas valem para aquele pessoal, mas não valem para a humanidade como um todo. Essa premissa, esse último salto de extrapolar dos dados que eles tinham para a humanidade, que é errado. Daí, em 2010, tem o paper deles que eles colocam isso, e teve um impacto muito grande, em parte por causa do anagrama, né? Porque é muito engraçado o Weir, as pessoas adoram falar isso. Eu, às vezes, fico pensando que a importância que é um título de um trabalho, uma coisinha assim, né? Que poucas pessoas realmente leem trabalhos. Então, quando tem uma coisa que chama atenção, eu tenho um trabalho que eu acho que ele tem muito mais citado por causa do título do que pessoas realmente lendo. Bom, e daí a gente diz, poxa, mas agora que eles fizeram a denúncia, agora que, né, denunciaram isso, olha, deve ter abalado aquelas áreas, né? Poxa, é uma denúncia séria, uma denúncia... E daí vem a crise de replicação, que também já estava acontecendo, todos os grandes resultados não eram replicáveis. Mas aí... Se perguntar, mas melhorou então nos 10 anos desde então, uma vez que agora a gente sabe da existência do problema, foi corrigido? Não, continua a mesma coisa. 96% dos papers publicados são feitos sobre amostras weird e muitos tiram conclusões para a humanidade como um todo. Então é isso. Deixa eu
A gente já vai para esse assunto, mas antes eu quero olhar os cálculos que eu fiz de cultura. Eu vou usar o World Value Survey. Isso aqui é uma coisa interessante. Eles fazem uma crítica. Tem várias fontes de dados de cultura, como eu falei na aula passada. Tem o World Value Survey, o General Preference of Survey, o Hofstede, que é muito usado. E tem um pessoal do Facebook, um paper, não é do Facebook, eles usaram dados do Facebook com 2 bilhões de usuários e calcularam uma medida de cultura para diferentes áreas, então é interessante. Mas aí eles fazem uma crítica a muitos dos usos desses dados, por exemplo, o Hofstede, e é legal que eles usaram o Brasil. Olha, usando os dados do Hofstede e o índice, a forma de agregar, eu falei na aula passada do índice de fixação cultural, que é o que eu uso baseado no Muto Krishna e no Hofstede. No Henrik, que eles dizem que é bom porque você feito sobre a variância e não é uma comparação de médias. O Hofstede é mais uma distância baseada em médias. E aí compara o Brasil com a Turquia. Se olhando assim, poxa, o Brasil é igual à Turquia, né? Cada uma dessas dimensões são muito parecidas. Mas, no entanto, se você pensar um pouco, a gente conhece brasileiros e tem uma visão mais ou menos de Turquia, não são iguais. A cultura turca não é igual à cultura brasileira, é bastante diferente. Então, esses dados, esse índice não está pegando muito bem. Então, eles sugerem o Cultural Fixation Index, que eu falei na aula passada sobre ele, e é isso que eu uso. Então, vamos ver o meu índice. Eu escolhi 49 perguntas, eu não usei aquela homepage que eles têm, porque lá você não pode escolher individualmente as perguntas. Eu queria escolher as perguntas. E muitas perguntas lá do World Value Survey que para mim não faz muito sentido. Não era o que eu queria. Então, eu peguei perguntas sobre religião, confiança, gênero, papel do Estado, altruísmo, hierarquia, morte, etc. Então, eu tenho 49, calculei os índices, eu mostrei isso na aula passada, você consegue ver a distância. Você sempre tem que fazer relativo, então é relativo a um país. Então, tem o índice Estados Unidos, o índice China. Você não pode comparar os países ali. Brasil é próximo de Rússia, logo a cultura brasileira é próxima da Rússia. Não pode dizer isso, que eles podem estar distantes em outras dimensões. Então, tudo isso a gente viu. Aí, uma coisa legal que eu falo, eu quero mostrar isso, porque isso mostra a riqueza de outras medidas que existe de cultura. Então, uma vez que eles, no paper deles, onde eles estão apresentando essa nova medida, o Cultural Fixation Index, eles dizem assim, para mostrar que o nosso índice, para fazer um exercício de validação, né? Aqui a gente calculou o índice, mas quem diz que o nosso índice é bom, que realmente está captando alguma coisa? Eles dizem assim, vamos fazer uma mera correlação dele com vários outros índices que já existem na literatura. E hoje em dia tem uma riqueza muito grande. Então, é isso que está mostrando aqui. Vamos ver o índice americano. É esse de cima aqui, né? Essas distâncias aqui. Estados Unidos, para a Alemanha, Brasil, só que todos os países que eles têm lá. Olhando assim, batendo o olho, parece fazer sentido. Estados Unidos, cultura americana, parece mais próxima da Alemanha do que os Estados Unidos está da Nigéria. Então, mas aí, individualismo, você vê que é negativo. Países, o mais distante que você está dos Estados Unidos, o menos individualista você vai estar, e estatisticamente significativo. São só correlações, mas mostra que faz sentido. Eu não vou olhar todos, mas assim, quero só focar na diversidade. Power distance, essa de você respeita pessoas e hierarquias, masculinidade, não me lembro de quem são. Esses são todos do Hofstede aqui. São do Hofstede. Indulgência, o mais longe dos Estados Unidos, o mais indulgente, o menos indulgente. Indulgência é você ceder a tentações, né? Tem culturas que cedem muito fácil, você é muito hedonista, qualquer coisa boa. Depois eu lido com a ressaca, depois eu lido com a conta. Esse tipo de coisa. Mas aqui outros, tem uma série muito grande dessa Gelfand, Michelle Gelfand,
ela tem um lab desses e ela classifica culturas entre tight e loose. Tight é toda apertada, toda amarradinha, né? Culturas asiáticas, você não tem muito espaço para desviar, e loose, então você vê que é positivamente relacionado, quer dizer, na verdade, o mais loose que você é, o mais parecido que você é com os Estados Unidos. E daí vários outros. Aqui que mostra que tem muita imaginação aqui. Doação de sangue. São dados de doação de sangue, doar sangue gratuitamente para pessoas que você não conhece. Então, por que alguns países pessoas estão... Isso seria uma característica individualista. Um coletivista, eu dou sangue para meus primos, para meus tios, para o pessoal da minha tribo. Não vou doar sangue para um cara que eu não conheço, né? Então, esse é um... Tem aquele famoso estudo, que eu acho que eu já mencionei, sobre multas em diplomatas da ONU. Eles são livres de multa, não são multados, e alguns países, diplomatas de alguns países, abusam desse poder e tem 3.000 multas. Outros respeitam a lei, mesmo sem precisar. Talvez o amigo dele, poxa, por que você não para nessa vaga aqui? Ele diz, não, mas é proibido. Mas não importa, você é diplomata, você não vai ter que pagar. Aí o cara diz, não, mas não é correto isso. Então, isso é uma coisa cultural e seria positivamente correlacionado com o individualismo, né? Índice de corrupção tradicional, o famoso experimento de carteiras perdidas, então, experimento que eles, em estações de trem e praças públicas em vários lugares, soltam carteiras com dinheiro e com um endereço. E aí eles veem quantos países, qual que é a proporção das carteiras que são devolvidas em cada país ou cada cidade. Então, assim, é uma coisa de meio que honestidade ou pensar pro-socialidade com pessoas que você não conhece. Seria uma característica mais individualista e menos coletivista. Coletivista se devolve se for alguém... podia ser interessante até fazer com nomes, né? Você põe um nome muçulmano, um nome judeu, em outra carteira um nome protestante em outro, católico em outro, um nome típico de pessoa de uma raça, de outra raça, e ver também a variação. Não sei se alguém já fez isso, mas seria interessante também. Tá. Então, bom, eu já mostrei isso aqui em outra área. Deixa eu ver só rapidamente meus resultados para a gente ir para o Henrik. Então, aqui, os países que eu peguei, daí eu calculei isso. Acho que eu já mostrei isso, inclusive. Mas, então, você vê que tem uma lógica, Brasil e México relativamente próximos, e você tem que tentar interpretar as condições, as dimensões. Você interpreta as dimensões, parece para mim que a dimensão horizontal aqui é individualismo, coletivismo. Então, desencaixa mais ou menos nisso. Mas como ela é muito correlacionada com aquelas outras, você pode, talvez, querer dizer que é alguma daquelas outras. E aqui parece, eu me lembro na aula passada a gente viu isso, parece religião, o eixo vertical. Então, essa seria a minha interpretação aqui. Aí eu faço um monte de variações. Eu divido primeiro em regiões. Você vê que existe variabilidade dentro das culturas, mas também uma coerência. As culturas, assim, o sul do Brasil não está totalmente distante do resto do Brasil. Algumas culturas têm menos variabilidade, a Rússia, por exemplo, muito unida, e algumas em algumas dimensões. Veja aqui, Nigéria, na dimensão vertical, seja lá o que ela for, ela é muito parecida na horizontal, mas muito distante na vertical. Então, você poderia tentar fazer análises com esse tipo de coisa. Como eu disse, o ideal seria fazer a nível de estado, mas geralmente não tem observações suficientes. Por isso que eu fiz 3 regiões para cada país, em vez de 5 ou 6 regiões. Aí eu faço por idade. Esse aqui eu acho uma coisa bem interessante, porque por idade, olha o que acontece. Repara a dimensão vertical. Quase todos os países, os mais jovens, estão mais para baixo. Mesmo aqui, Bangladesh, os Bangladesh mais jovens têm os médios, mais baixos aqui no Egito, exceto Nigéria, por alguma razão. Mas na China, os chineses mais baixos.
Então, isso aqui, além disso, você olhando a Alemanha, Estados Unidos, Brasil, parece que a parte vertical é individualismo e coletivismo. Esses são os países mais individualistas, os mais coletivistas. Então, isso parece significar que os mais jovens são mais individualistas do que os mais velhos, em todos os países, menos Nigéria, por alguma razão. Aí, qual que é a interpretação disso? Isso tem um pouco a ver com ergodicidade, eu acho, que tem duas interpretações para isso. Eu até ouvi essa semana um jeito de falar isso, que pode ser um age effect, um efeito de idade. Talvez simplesmente é que jovens são assim, mas quando eles envelhecerem, eles vão ficar mais conservadores. Então tem um pouco essa ideia, não tem aquele ditado que um jovem é comunista, um velho é conservador, e a pior coisa do mundo é quando você tem o contrário, um jovem conservador e um velho comunista. Sabe alguma coisa assim? Seria um efeito de idade. Mas um outro efeito que pode ser um efeito cohort. Talvez, esses que são dados de 2017, 2019, talvez seja um cohort effect. Esse grupo de jovens de 2016, 2017, eles que são mais individualistas. Talvez quem fez isso foi mídia social, alguma mudança que aconteceu recentemente no tempo. Então, isso me lembra um pouquinho a ideia de ergodicidade. Eu não vou tentar explicar a ergodicidade, que eu nem entendo direito, mas um pouco essa ideia de é uma variação no tempo ou é uma variação no ensemble, no grupo. Então, em todo caso, daria para investigar esse tipo de coisa, com esse tipo de dados, né? De tentar achar jeitos de resolver essa questão. Aí eu faço para homens e mulheres. Você vê que na maioria dos países, homens estão respondendo muito parecido com mulheres. Não tanto nos Estados Unidos, não tanto no Egito. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra ideia que eu tenho com isso. Mas eu peguei todas as dimensões que dá para fazer. O World Value Survey tem várias descrições das pessoas, de onde que são, idade, gênero, religião. Então, dá para fazer renda. E aqui você vê com renda também a cultura varia de acordo com a renda. Geralmente, em cada país, os mais ricos estão mais à direita. Então, aqui é variação, isso. Dentro do mesmo país, como é que as pessoas ricas, médias e pobres estão respondendo aquelas perguntas. É interessante que elas estão respondendo coerente dentro do país, porque você podia pensar o seguinte, seria todos os pobres do mundo estão respondendo de um jeito e todos os ricos do mundo estão respondendo de outro jeito. Mas não é. A cultura é bastante... tem uma coerência local. Mas, dado isso, os ricos estão mais para a direita em quase todos os países, né? Na Nigéria, o é upper. Não em Bangladesh, não tanto na Alemanha, mas sei lá, na China, sim. Seria interessante investigar o que quer dizer isso. O vertical parece ser individualismo, mas o que será o horizontal? Parece ser alguma coisa a ver com religião também, né? O Egito é o mais religioso, a China menos religioso, mas talvez daria para contar uma história melhor sobre isso. E aqui, educação, também a mesma coisa, os níveis de educação 1, 2 e 3. 3 é college, é universitário, e, de novo, quase sempre... Aqui eu não sei se tem uma regularidade, não. Você vê que no México, tem esses assim, casos especiais. No México, quem estudou na universidade, no eixo vertical, está respondendo bem diferente de quem não estudou. Os Estados Unidos é interessante, não tem ninguém que não tenha ido para segundo grau. Então, não tem o USA 1. Em geral, o 3 está mais para a esquerda, né? Então, qual que será Bom, é individualismo, né? O horizontal é individualismo, então individualistas tendem a ter mais educação
universitária, pelo menos na Alemanha, Estados Unidos, Brasil, China, Bangladesh, Egito não, e na Rússia. Então, mas aqui não é claro o que é a universidade que toma as pessoas mais individualistas ou os individualistas tendem mais para a universidade, ou talvez as duas coisas. Mas esse é o tipo de análise que você poderia investigar um pouquinho mais. Tem rural urbano, não vou olhar isso aqui. Quais são as dimensões que parecem ter mais variabilidade, ou em que a cultura mais varia de acordo com aquela dimensão? Renda e idade. Que parece fazer sentido para mim, né? Parece. São coisas importantes que afetam muito, tem muitos impactos. E aí, finalmente, uma coisa que eu faço é isso, tentar, como eu tenho dados, o World Value Survey tem várias ondas, tem 7 ondas, eu tento fazer, como é que a cultura mudou ao longo do tempo. Então, como é que ela muda ao longo do tempo? Não devo fazer todos os países, tem alguns países que não participam sempre. E, de novo, você vê, tem uma certa coerência, eles ficam variando mais ou menos no mesmo espaço. Os Estados Unidos variou. O vertical parece ser individualismo, porque os Estados Unidos está aqui embaixo, aqui eu não tenho a Alemanha, mas Nigéria está aqui em cima, China e Rússia aqui, então faz meio sentido que o vertical seja individualismo, e o horizontal, a minha interpretação, sem pensar muito a respeito, porque nesse trabalho não é isso que eu estava investigando, mas se bem que os Estados Unidos vai ficando cada vez mais no horizontal, ele anda nessa direção, ele vai da esquerda para a direita. E quando eu olhei as perguntas que estavam variando, eu fiz uma pequena análise ali, pareceu para mim que isso tinha a ver com o papel do Estado, que o americano cada vez mais está ficando favorável à maior intervenção do Estado na economia. Essa ideia de que o Estado deve fazer alguma coisa. Está ficando menos liberal nesse sentido. Então, eu apostaria que teria alguma coisa a ver com isso, de papel do Estado. Você vê que a China é o que está mais na direita, né? A China, onde o Estado tem um papel maior, os Estados Unidos têm mudado, tem alguma evidência que mudou nessa direção. E, bom. Tá, deixa eu parar aqui e ir para o Randy. Alguém tem algum comentário sobre essas coisas todas? O Rafael está sugerindo que talvez seria pela alternância. Mas como que a alternância ia levar uma menos criança no Estado? Porque, no meu entender, professor, os democratas eles são mais intervencionistas e os republicanos são menos. Então, com essa alteração de poder de 8 anos, Bill Clinton, você não pode ter... a gente vê no Reagan influência nesses dados? Sim, porque a minha amostra pega pouca variação, né? Democratas para... Pode ser. Engraçado, eu acharia que... Quer dizer, eu não sei... que você aprenderia com isso, cara. Quando tem muita intervenção, você aprenderia que intervenção nem sempre funciona. E seria o contrário, mas... não sei. Bom, então, vamos ver, então, daí, individualismo parece ser algo poderoso, mas como que surgiu isso? Então, tem esse livro e o paper, eu botei 2 capas, tem a capa da Inglaterra e a capa dos Estados Unidos, não sei porque que editores acham que são diferentes, mas faz sentido, né? Culturas diferentes. E tem uma interpretação muito, muito interessante sobre isso. Eu acho que isso aqui isso é bem recente e teve uma aceitação muito boa. Eu estou esperando que vai ter um backlash forte, porque sempre que alguma coisa tem tanto impacto assim... Bom, vamos ver o que é. Então, antes de chegar no caso exatamente do papel da igreja no surgimento, botei algumas ideias quando eu li esse livro. O livro tem 4 ideias chaves.
Então, deixa eu passar rapidamente por elas. Primeira ideia é que convicções religiosas podem mudar o processo de tomada de decisão, a psicologia, a sociedade como um todo. Essa história que eles vão contar. A igreja vai gerar um novo tipo de cultura diferente do que vinha acontecendo há mais de 300 mil anos. Então, exemplos disso, por exemplo, a ideia de sola escritura, essa ideia de você não precisa da igreja para se comunicar com Deus, é coisa protestante, né? Você não precisa de igreja para comunicar com Deus, você se comunica direto. E então você tem que ler a Bíblia e você lê, você interpreta e você fala diretamente com Deus. Né? Isso era a Igreja Católica achou isso horrível, mas isso em parte é permitido pela prensa. Então no livro ele tem toda uma parte sobre o impacto da prensa. Tem os estudos que usam como instrumento justamente a distância do lugar onde foi inventado a prensa, o negócio de Gutenberg, né? E como que aquilo disseminou leitura e esse tipo de coisa. E isso vai ter efeitos não intencionados, culturais, alguns grupos vão proliferar, vão aumentar, replicar mais do que outros. Segunda coisa, basicamente isso aqui é a ideia de evolução e cultura, coevolução de cultura e genética. Crenças, práticas, tecnologias e normas sociais, cultura moldam nosso cérebro, nossa psicologia, biologia, incluindo nossas motivações, habilidades mentais e viés de tomada de decisão. Então, cultura, que está mudando com todas essas mudanças, inclusive a prensa e leitura, e as mudanças que a igreja vai fazer. Isso está mudando a nossa genética, o nosso DNA, coevolução, cultura. Então, inclusive nossa psicologia. A nossa psicologia geneticamente é dada. Tem uma metáfora que eu ouvi alguém fazer uma vez, que não sei se lembra quando lançaram o Google Glasses. O Google Glasses, então, era para ser um óculos que você punha e ele projetava um monte de coisa. Você entrava num quarto e o óculos já ia dar informações para vocês. Ó, aquele fulaninho ali no fundo você conhece, cuidado com aquele cara ali que ele parece que está com um revólver no bolso, o banheiro fica à esquerda, no bar está vendendo aquele drink que você gosta. Então, o Google Glass daria uma interpretação do mundo. Então, tem o mundo real, os dados reais do mundo, e o Google Glasses captaria todas essas informações, processaria para você de acordo com algum algoritmo, algum programa, alguma interpretação, uma hermenêutica que estaria lá. Então, cultura seria esse óculos. O Google Glass foi um fracasso, né? Parece que as pessoas ficavam muito desconfortáveis sabendo que alguém estava usando o Google Glasses e talvez eu estou fazendo um Google Search da sua vida enquanto eu estou sorrindo para você, ouvindo a sua piada aqui. Então, foi um fracasso, mas provavelmente vai voltar, porque o iPod foi um fracasso no começo, o Palm Top, o smartphone foi um fracasso no começo, então provavelmente vai voltar. Então, cultura seria isso. Você entra num lugar, o que você está olhando? Você não tem capacidade de processar tudo que está ali. E como é que você está interpretando? Como é que você está interpretando o sorriso daquela mulher que está lá no bar olhando para você? Como é que você está interpretando o franzir de testa de alguém que está falando? O fato de alguém estar usando uma camiseta com um determinado símbolo nela? Então, é sua cultura que a cultura faz isso. E essa cultura... parte dela, a parte psicológica já é dada, você já herda um monte desse programa feito. Né? O outro você vai adquirir por transmissão. Então, essas coisas estão coevoluindo ao mesmo tempo. Então, essa que é a ideia. Então, o que eles querem dizer com isso é que o que a igreja vai fazer com o casamento de primos e todo o programa de casamento e família vai mudar essas coisas. Vai coevoluir, vai mudar a cultura e vai coevoluir, inclusive mudando o nosso cérebro, o que você acha interessante, o que você vai prestar atenção. Né? Então, mudanças psicológicas induzidas por cultura afetam todo tipo de evento subsequente. O que você presta atenção, o que você dá valor. Eu vou dar uns exemplos interessantes daqui a pouco. Como que você toma a decisão, se é rápido, é devagar, se é avesso a risco ou não é, ou se você copia os outros ou não copia. Tudo isso, essas mudanças induzidas por cultura levam a isso. Então, essa ideia de sola escritura, de você ler e interpretar a Bíblia, levou à alfabetização, pensamento analítico. Pensamento analítico é assim, você vê um fato interessante,
e você automaticamente tenta arrumar uma teoria na sua cabeça para aquilo. Isso acontece por tal e tal coisa. Isso é analítico. Um pensamento descritivo, você não ia se perguntar por que acontece. Você só ia registrar aquilo, mas não ia tentar chegar na causa daquilo. A gente, especialmente em universidades e individualistas, a gente é muito analítico. Está excessivamente, né? Tenta analisar tudo, mesmo quando não é importante. Memórias mais longas, escolarização formal, produção de livros, conhecimento, né? Então, isso induziu inovações, leis padronizadas, eleições, governos constitucionais. E a quarta, bom, essa alfabetização é só um exemplo de como o Ocidente se tornou weird. O corpus callosum é um pedaço do cérebro, você tem um pedaço do cérebro maior, se você lê, parece que isso acontece. Leitura leva isso, ela muda o formato do seu cérebro e por exemplo, você tende a ter, quem lê muito, aparentemente, tem pouca habilidade de reconhecimento facial. Você lembra nomes, você diz, eu lembro nomes, mas não lembro reconhecimento facial. Aparentemente tem esse tipo de relação. Outros exemplos, individualismo, obcecado por si mesmo, a maioria das pessoas que eu conheço são assim também, orientado para tentar controlar tudo, não conformista, analítico, foca muito no que você fez, o que você é, menos das relações que você tem com as pessoas. Por exemplo, se eu chegar para você e falar o seguinte, defina a você mesmo. Você vai falar assim, eu sou economista, eu sou palmeirense, eu sou católico, eu sou alguma coisa. E em outras culturas coletivistas, você fala assim, eu sou da tribo, eu sou filho de fulaninho, eu sou irmão de fulaninho, eu sou amigo de não sei quem. É a relação. Não é tanto você individualmente, mas a sua relação com os outros. Então, essa é uma diferença forte entre individualismo e coletivismo. Outra coisa, projetar linhas retas para entender padrões e tendências. Achar que o mundo é linear, né? Então, se isso aconteceu um pouco ontem, um pouquinho mais hoje, amanhã vai ser ainda mais. Parece que essa é uma questão individualista, que individualista tende a ver, projetar tendências assim. Então, pessoas weird são individualistas, né? São pacientes, trabalhadoras, bom em deferir gratificação, não comer um marshmallow hoje para ganhar mais depois, regras imparciais que valem para todos, confiam, são honestas e justas com estranhos anônimos, menos despotismo, favoritismo, culpa em vez de vergonha. Essa aqui eu achei interessante. Repara, culpa é uma coisa de que você sente com relação aos outros. Não, a você mesmo. Você se sente culpado porque você não exercitou ontem. Você se sente culpado porque você comeu muita pizza ontem. Você não poupou, você não fez o seu dever de casa. É você com você mesmo. Você é individualista. Você julgando a você mesmo. E vergonha, não. Vergonha com relação aos outros. Eu comi muita pizza ontem, eu não fiz meu dever, eu tenho vergonha que os outros saibam que eu fui preguiçoso, que eu fui guloso. Então, e tudo isso, eles têm estudos e dados para isso. Só falar essas coisas fica parecendo essas coisas de estudos não replicáveis, mas parece que tem dados e pesquisas. Então, um dos exemplos que eu acho mais legais é que essa literatura tem muitos experimentos. Esses experimentos, especialmente esse aqui, o jogo do ditador e o jogo do ultimato. Então, vocês provavelmente conhecem isso. O jogo é um jogo incrivelmente simples. O jogo do ditador é simplesmente assim. Tem duas pessoas, você e eu. Aí alguém oferece, eu sou ditador e você não é. Alguém oferece R$100 para mim e diz o seguinte, você é o ditador, você pode decidir quanto que você fica e quanto que você dá para os outros. Aí eu posso ficar tudo para mim, ou tudo para você, ou 50-50, ou qualquer outra divisão. Então, o que teoria econômica bem tradicional diria, né, bem neoclássica, diria, bom, eu estou maximizando o meu bem-estar, então eu vou ficar tudo para mim, 0 para você. No jogo do ultimato tem um twist, que eu faço uma oferta, falo 50-50, 75-25, e aí você diz se você aceita. Se você aceitar, a gente faz a divisão de acordo com o que eu falei, ou se você recusar, ninguém ganha nada.
pela teoria neoclássica, a resposta, contanto que eu ofereça pelo menos R$1 para você, 1 centavo para você, você deveria dizer sim, porque 1 centavo é mais do que zero. Estou maximizando a lagrangiana aqui e essa utilidade é maior. Então, essa é a previsão de economia tradicional. Só que quando você faz esse experimento na prática, não dá isso. Aqui eles fizeram com um monte de povos diferentes que existem hoje, que aproximam caçadores-coletadores. O Hasda, acho que é lá de Tanzânia, eu acho. Vários outros. Às vezes tem alguns amazônicos aqui. Eu não estou reconhecendo nenhum, não tem Yanomamis, mas vários outros. Bom, a primeira coisa que fizeram com os WIR, alunos de graduação de universidades americanas. Né? O pior, quando eles fazem alunos de economia, e tem essa amostra, e esses são os mais neoclássicos. É interessante que eu acho que eles fazem porque não é porque eles acham que é o que eles querem fazer, é que eles acham que é o que eles aprenderam, então é o que é esperado deles. Mas a primeira coisa a notar, ninguém diz zero, ninguém dá zero. O eixo vertical é a oferta mediana feita. Então, você faz com 100 pessoas dessa tribo e a mediana foi que a oferta era 40%. 40% para você, 60% para mim. Né? E a teoria econômica deveria ser zero, ou 1%, devia ser o mínimo possível. Eu vou dar só um pouquinho para você e ficar tudo para mim. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, essa é a primeira coisa. Daí, economia comportamental entra. E você não vai consertar isso colocando... Muita gente tenta salvar a teoria tradicional dizendo mas põe altruísmo. É que tem altruísmo, está na função utilidade. Né? Põe aditivamente ali. Tem a utilidade é consumo e um pouquinho de altruísmo. Eu quero consumir altruísmo que me faz me sentir bem. E isso não resolve, né? A solução não é essa. É que as pessoas não são assim. As pessoas têm... a cultura é de oferecer alguma coisa, pelo menos. Existe uma pressão cultural para fazer isso. Mas quem mais faz isso é o weird. O weird, lembra, ele é individualista. Ele é pró-social com pessoas que ele não conhece. O coletivista, se for para dar para pessoas que ele conhece, os primos dele, aí ele dá. Aí ele vai oferecer 50 ou até mais que 50, oferecer tudo para os tios deles, para a tribo dele. Mas aqui é oferecer para pessoas que você não conhece. Então, mas o weird faz isso. Está próximo de 50, o ponto focal aí geralmente é 50. Tá. Esse aqui é um outro experimento que ele menciona lá. Aqui é assim, olha, tem esses 3 elementos, coelho, gato e cenoura. Qual desses 2 vão juntos? Você pode escolher, gato e coelho e cenoura. Se você perguntar isso para pesquisas coletivistas, povos coletivos, culturas coletivistas, em geral as pessoas escolhem coelho e cenoura. E pessoas individualistas escolhem coelho e gato. E a explicação, aparentemente, é que você está olhando a relação. O coelho tem uma relação com a cenoura. Você não está olhando os indivíduos, o que são os objetos individualmente. Você está olhando a relação. É que nem eu sou primo de fulaninho, eu sou membro da tribo, eu participo de tal coisa. E já o individualista considera, não, são animais. Um animal, outro animal, uma verdura. É isso que eles são. Você não está tanto preocupado com relações. Rule-based approach versus functional approach. Não é que nenhum é correto ou errado, é só que as culturas tendem a olhar o seu Google Glass é diferente. Né? No Google Glass, o coletivista estaria dizendo assim, olha, coelho gosta de cenoura, coelho gosta de cenoura. E no Google Glass do individualista, são 2 animais. Tá. Um outro exemplo que é legal, o dilema do passageiro. Então, isso aqui é daqueles experimentos filosóficos que nem o trem, o bonde que vai. Aqui é o seguinte, você está com um amigo dirigindo no carro, seu amigo está dirigindo e você está no banco do passageiro, vocês estão alegres, indo rápido, e seu amigo atropela um pedestre e ele estava indo muito rápido. Ele estava acima da velocidade, ou ele tinha bebido um pouco, alguma coisa assim. Mas aí vocês saem e... não, vocês são parados e o polícia quer saber, vocês atropelaram ali, mas
talvez não seja culpado, mas eu tenho que saber a que velocidade vocês estavam indo, porque se estava acima da velocidade, o motorista é culpado, aí você violou a lei. Se estava abaixo, poxa, não é legal, mas talvez não tenha sido culpa sua. E aí, nesse dilema, você acha que o seu amigo tem o direito de esperar que você minta para ajudar ele? Claro, seu amigo está assim, ó, atrás do policial, né? Para você mentir, não quer ir para a cadeia. Mas você pode ter dilema. Você pode dizer, poxa, mas eu vou mentir, isso é errado. Eu vou estar... Em alguns povos, não teria nem questão. Claro que meu amigo, eu conheço ele, claro que eu vou encobrir o crime dele. E em outros lugares, não. Então, ali, ele me chama assim, Canadá, Suíça, Estados Unidos, as respostas são mais universalistas. Então, seria tentado a não mentir. E em outros lugares mais coletivistas, não ia nem passar pela cabeça. Esse é um caso extremo, você pode pensar, afinal, alguém morreu. Mas e outras coisas, como nepotismo? Você arrumou um emprego alto no ministério, está precisando contratar gente e tem um primo seu, alguém que você conhece, um amigo seu, vai contratar ele ou vai fazer o concurso todo direito? Né? Para a maioria dos povos não teria nem pensar. O errado, o imoral seria você cogitar não dar o emprego para o seu primo. A sua tribo ficaria revoltada. Como é que a gente criou esse menino? Como é que a gente... Né? Então, para a gente, não. Para a gente já está... A nossa cultura já está tão consolidada. Isso a gente pensa, não, mas é totalmente errado. Nepotismo é errado. E corrupção é a mesma coisa. Corrupção, o Mútuo Cristo tem um paper falando sobre isso, sobre corrupção, como a nossa visão individualista de corrupção, para a maioria dos povos, é incompreensível. Se eu estou numa posição de passar dinheiro para pessoas da minha tribo, eu tenho obrigação moral de fazer isso. Seria uma das coisas mais feias do mundo eu não fazer isso. Então, de novo, o Google Glass é bem diferente. Aqui, de novo, aqui no World Value Survey, essa é uma das perguntas mais usadas que tem nessas pesquisas. Então, a pergunta simples: can people be trusted? People, pessoas em geral. Você encontrou alguém na rua, você pode confiar neles, você vai fechar um negócio com eles, deixar eles cuidando do seu filho, enquanto você entra na loja, alguma coisa assim. E você vê a variabilidade. Eu só peguei alguns países, eu fui por ordem alfabética, mas peguei só 4 aqui, mas o Brasil, né? Você vê a variabilidade muito grande. Na Austrália, quase metade. No Brasil, na Argentina, 19, no Brasil, 6,5. Fiquei impressionado com isso. Eu não imaginava que o Brasil seria tão... Está no extremo, né, Brasil? Não confio. Não confiaria em alguém. As pessoas não podem. Você tem que tomar cuidado. Não quer dizer que você vai sair batendo em todo mundo, mas quer dizer, você vai se fechar a vários tipos de relações ali. Fazer negócios, amizades, etc. Bom, isso aqui eu não vou ver esse slide, mas aqui é uma coisa só. Do jeito que eu falei, fica parecendo que todo o argumento é protestanismo. Mas fala assim, não, mas isso não é novo. Max Weber já falou tudo isso. Isso é ética protestante. E ele nota que, veja no último bullet point ali, protestantismo e a sua importante influência com sola escritura e a imprensa e questionar a autoridade são importantes, mas isso aconteceu depois que a mudança toda já tinha acontecido. Lembra? O timing é ano 500, mais ou menos, a 1200. E toda a revolução calvinista e protestante aconteceu no final de tudo isso aqui. Então, ela já é muito mais consequência, não é só protestantismo. Então, vamos ver o que é. É isso que a gente quer ver. Deixa eu pular isso aqui. Aqui só tem uma citação. Ele tem todo um capítulo sobre relógios no livro, como, de repente, inventaram relógios e relógios deram outro ritmo para a vida. Aqui é o Adam Smith falando sobre isso, que os holandeses se valem por horários restritos, depois os ingleses e os escoceses não respeitam nada de horários, ele era escocês, né? E falando como
o relógio dita o ritmo de vida. Povos que não têm relógio é outro tipo de ritmo na vida. Então, eu não vou falar muito sobre isso, mas aqui um dado interessante sobre isso. As pessoas estão testando a velocidade que as pessoas andam nas ruas em diversas cidades e individualismo. E as cidades mais individualistas andam mais rápido, em milhas por hora, do que cidades mais devagar. Então, o Rio de Janeiro é onde se anda mais lento. Eu acho engraçado isso, porque eu tinha uma época que eu corria, eu gostava de correr, e quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu corria lá em Ipanema. E aqui em Brasília, eu corria no Eixão, e eu achava, e no Eixão, eu era assim, eu me achava bom, porque eu passava um monte de gente. Claro, de vez em quando vinham uns profissionais e passavam por mim, uns caras muito melhores. Mas eu passava um bocado de gente. No Rio, ninguém me passava. Ao contrário, aqui em Brasília, um bocado de gente me passava. O tempo todo tinha gente me passando. Muito corredor aqui em Brasília, tem uma tradição. No Rio, ninguém me passava. Todo mundo correndo assim, né? Na maior moleza. Então, claro que é anedotal, mas as calçadas não ajudam. Bom, e claro, a gente não sabe qual causalidade, como é que o individualismo leva a isso, mas parece combinar, né? Eu estou citando isso aqui, alguns de vocês já mencionaram isso aqui, a trilogia da McCloskey. A ideia toda aqui é que o que levou à grande divergência, se tiver que botar em uma coisa só, uma causa, é essa atitude cultural de achar que trabalho não é feio, de que trabalho pode ser uma virtude. Só isso, de não ter vergonha de trabalhar. Não ter vergonha que seus filhos vão chegar na escola e dizer meu pai trabalha, meu pai faz coisas, em vez de ser um aristocrata. Então combina bem com esse tipo de mudança que estava acontecendo nessa época. Monogamia, outro caso, mas deixa eu passar aqui, Bom, vamos ver aqui o argumento, então, do Henry, para acabar isso aqui. Como que as populações queer se tornaram... O que aconteceu? Como é que surgiu numa humanidade coletivista já há tanto tempo, uma nova cultura, um novo equilíbrio cultural que parece que teve grandes impactos e que parece que está se espalhando. Então, a história toda... O meu appzinho de quotes, esse livro tem muitos quotes que aparecem lá. Tem um quote bem interessante, ele fala assim, se você tivesse que mudar, eu vou dar para você uma política que você vai poder mexer, só uma alavanca, que governos têm impostos, subsídios e programas e campanhas podem tentar afetar através disso, de um monte de coisa tentar afetar o país. Eu vou dar para você uma mudança só que você vai poder fazer na história da humanidade e eu quero que você faça surgir uma nova cultura totalmente indiferente que vai fazer o mundo pegar um caminho completamente diferente. Só uma mudança que você pode fazer. Pô, impossível, como é que eu vou fazer isso? É impossível, por que eu vou fazer um mega imposto? Né? A resposta é proibir casamento entre primos. Parece ridículo, né? Não tem impacto nenhum. Qual é o impacto disso? Quem é que casa entre primos de qualquer jeito? Aparentemente, todo mundo, coletivistas, casam dentro da coletividade, dentro da tribo. Então, você vai casar necessariamente com primos. Aí vem isso na Europa, era a mesma coisa. E com reinados, isso inclusive nas classes altas. Você quer manter a riqueza você não quer que sua filha case com um cara de fora e pegue as suas terras e sua riqueza, seu esforço e leve para fora. Então, a cultura toda faz isso. Então, havia esse tipo de casamentos, daí você proíbe, e não só proibir, casamento por escolha, por amor, né? Agora não é o meu pai que vai me dizer com quem eu vou casar, porque vai ser conveniente para a família. Além disso, monogamia, mas primos é a principal coisa, mas esses outros todos. E então, como é que eu vou casar? Eu estou aqui na tribo, todo mundo é meu primo, todas as meninas são primas minhas, as que não são eu não gosto.
e aí eu vou ter que sair. Eu estou na idade de casar, eu tenho uma coisa dentro de mim dizendo que eu tenho que casar, então eu vou sair da tribo. Isso rachou a tribo. Então você tem os jovens saindo, e o jovem, quando chega em outros lugares, ele acaba se associando, esses casais vão morar fora da casa, passa a ser esperado isso, a igreja meio que forçou isso, que você sai da casa dos seus pais quando você casa. Várias outras coisas, como eliminar a adoção, né? Quem não tinha herdeiros naturais tentava fazer adoção, então você fechou essas portas, e com isso essas grandes tribos, as famílias estendidas racharam, as grandes linhagens acabaram, e tem essas pequenas famílias nucleares, e elas acabam se associando. Então, já que eu não tenho mais com quem que eu vou fazer negócios, com quem que eu vou interagir, se eu não tenho mais a tribo, eu vou procurar outras coisas, eu vou procurar guildas, universidades, sindicatos, outras instituições que e aí você passa a se definir como isso. Eu sou um membro da tribo, filho do fulaninho, eu sou um membro do sindicato, eu sou um aprendiz na guilda tal e tal. Então, esse é o germe ali da questão do individualismo. Então, é muito resumido, isso parece... Mas tem muito mais coisa, é muito mais bem argumentado no livro. E aí, os dados, então. Os dados, esse teste para o nível de economistas não é tão rigoroso assim, mas vamos lá, é interessante. Então, aqui tem vários povos, alguns deles nunca tiveram a influência da igreja cristã medieval. Então, medieval pensa entre 0, né, ou até antes de 0, até 1500, mais ou menos, quando acaba a Idade das Trevas. E alguns países não tiveram nenhuma, esses triângulos aqui. Então, econometricamente é meio esquisito, né? Mas um monte aqui, e outras tiveram. Algumas tiveram muito influência da igreja, outras menos. E aí, aqui a taxa de casamento entre primos, muitos tinham casamento entre primos, era bem normal, mas especialmente os países não cristãos. Aí, casamento entre primos, onde tem mais casamento entre primos, você tem mais individualismo, menos individualismo. Então, os lugares onde muito casamento entre primos, muito coletivismo, menos individualismo, uma relação negativa. E aí tira casamento dos primos, aí você vê o impacto da igreja, quem teve mais séculos de influência da igreja virou mais individualista. Aqui não tem causalidade realmente, mas depois eles tentam fazer algumas variações exógenas. Mas vamos aceitar aqui. A igreja e aquele programa de casamento, o programa familiar imposto pela igreja, é que causou o surgimento desse individualismo na igreja ocidental e menos, mas também na igreja oriental. Oriental é aqueles gregos ortodoxos, imagino, não sei se Ucrânia, acho que aquela região ali, não tem tantos países. Qual que é a intenção da igreja? Eles dizem, o propósito não é se preocupar tanto com a intenção da igreja. Uma coisa que você poderia pensar é que isso enriqueceu a igreja. O que aconteceu, a igreja enriqueceu, que muita gente, antes, toda a terra, toda a riqueza era da tribo. Não interessa se os indivíduos morrem ou se casam, ficava tudo com a tribo. Os casamentos eram justamente feitos para aquela riqueza ficar lá. Agora que as pessoas saem da tribo, que tem as famílias nucleares separadas, era muito comum morrer as pessoas e reverte para a igreja. A terra reverte para a igreja, e as pessoas vão buscar a igreja, né? Também eu tenho meus problemas. Antes eu ia para os sábios anciões da tribo, agora meus pais, meus avós, para resolver meus problemas, agora eu vou para a igreja. Então, e aí eu vou fazer doações para a igreja ao longo da minha vida. Então, teve o efeito de enriquecer a igreja, mas eu não sei, não é tão claro que esse foi
pensado lá por São Tomás de Aquino, ou seja lá quem, em algum momento, vamos acabar com o casamento entre primos que a gente vai se dar bem. Não é tão direto assim. Bom, eles têm muita evidência. Eu não vou me preocupar em mostrar isso aqui. Tem desde um monte de correlações, que a gente já viu essas correlações hoje, né? De individualismo e doação de sangue, nepotismo, só que agora com exposição à igreja. Mas você vê que tem um monte de estrelinhas aqui, quase todas elas significativas, as correlações, e na direção certa. Então, tem correlações, tem alguma evidência cross-country, respostas individuais a questionários e aqueles estudos de imigrantes de segunda geração. Imigrantes de países que tiveram muita exposição à igreja em algum lugar atual hoje. Bom, eu vou deixar nisso aqui essa ideia. Tem muito mais estresse, são hipóteses alternativas para mostrar que de fato foi a igreja, medidas diferentes, tem bastante teste de robustez, esse tipo de coisa. Mas o que eu mais gosto do livro é essas pequenas afirmações de como as coisas funcionam e com dados e com estudos, mostrando estudos. E, de novo, eu acho que eu antes eu achava assim, eu cometia essa falácia do weird, imaginava que todo mundo, menos nos outros países, outras religiões mais pobres e no passado, basicamente eles pensavam parecido. Eles tinham hábitos diferentes, comida diferentes, rezavam diferentes, mas o resto era muito parecido. O jeito que iriam reagir, por exemplo, no public good game. Mas acaba que não, que a gente tem uma visão bem particular, embora ela esteja espalhando, como aqueles dados de idade que eu mostrei. Parece que os mais jovens estão ficando sempre mais individualistas, então pode espalhar, o que não é necessariamente uma coisa boa, que a gente já mencionou algumas vezes aqui. Talvez o futuro do mundo dependa de reverter isso. Aquecimento global, talvez seja preciso uma cultura onde a gente ligue mais, sei lá, a gente se veja como uma tribo grande, alguma coisa assim. Pandemias também. Bom, vou te parar aqui. Alguma reação a essas coisas? Talvez a solução seja, vamos permitir casamento entre primos de novo, ver se reverte para acabar com o aquecimento global. Se todo mundo for meu primo agora, então daí eu não vou emitir carbono. Então tá, algum comentário, alguma reação a essas coisas? Então tá, então daí a gente... As famílias estão diminuindo, né, professor? Antigamente as famílias eram também maiores, né? Agora, eu, por exemplo, tinha 50 primos, meu filho vai ter 8 primos. Então, eu me surpreendo um pouco, assim, assim, eu, na época eu morava na Asa Norte, daí tinha um prédio e se desse um elevador. E eu notava que eu mesmo, eu ficava na porta ouvindo, eu não queria ir no elevador com vizinhos, é coisa feia, eu tenho vergonha disso, mas eu queria ir sozinho, para não ter que falar com os outros. Mas eu achava que era eu. Eu sou assim, esse é problema meu, algum problema psicológico meu. Mas eu pensei, é impossível, que eu sempre vou sozinho. Os outros também fazem isso. Eu não conheço nenhum vizinho conhece mim, agora onde eu moro também. E eu tinha aquela visão nos Estados Unidos, quando eu fui lá em Colorado, em 2005, no dia que a gente chegou em casa, os vizinhos vinham com biscoitos que eles mesmos fizeram, uma bandeja de biscoitos para se introduzir. Mas nos Estados Unidos também não é assim. Tem o famoso livro do Putnam, que fez sobre a Itália, o norte e sul da Itália. O livro dele é Bowling Alone, nos Estados Unidos. É que tem essa ideia Fred Flintstone, era uma coisa comunitária. Você vai jogar boliche terças-feiras à noite, com seu time de boliche, se juntava com os outros, e todo mundo conversava, tinha aquela coisa comunitária. Ele falou, isso acabou nos Estados Unidos também. Não tem mais essa coisa. Um cara jogando boliche sozinho, ele não quer falar com os outros. Então, em parte, eu acho que é isso. Essa coisa individualista, um pouco isso. Claro que online, a gente substituiu por coisas online, né?
sei lá. Então tá bom. Daí, então a gente se encontra sexta-feira para fazer o Wisdom of Crowds. Até então.